Então, pessoal, estamos dando início aí ao nosso evento de hoje, né, o dia 2 aí da semana dos setups, né? Hoje a gente vai falar basicamente sobre, eu e o Jota estaremos falando sobre setups de tendência e reversão e os setups de scalper, né? Eu vou começar basicamente aqui comentando sobre esses setups de tendência e reversão, são setups aí que eu gosto. Quando quiser, só começar. Eu tô falando pra caramba aqui, Jota, e o microfone fechado. Vamos lá, então. Bom dia a todos aí mais uma vez. Vamos começar o evento de hoje sobre setups de reversão e setups de tendência. Também falar aí de setups de scalper. Bom, começar falando aqui desses setups de tendência e reversão, que são basicamente os setups que eu gosto de utilizar. E para quem me conhece, sabe como eu gosto aí de trabalhar bastante em cima dessas condições de tendência, né? Então, começando aqui, a gente fala que gosta bastante de trabalhar a tendência, né? E segue a princípio esse primeiro princípio da teoria de Dow, né? Que fala que o mercado ele se move em tendência. Numa tendência de alta, o mercado anda fazendo topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes, e numa tendência de baixa, o mercado anda fazendo topos e fundos descendentes. E aí ainda nessa primeira nesse primeiro princípio da teoria de Dow, ele fala das tendências primárias e das tendências secundárias, né? Assim como também a tendência terciária. Bom, eu vou falando aqui a forma que eu opero e já reaplicando essa condição da teoria de Dow aqui conforme eu for comentando o setup, né? Então, eu basicamente tomo por referência um tempo gráfico que eu gosto de trabalhar com tendência. Eu, no intraday, gosto de trabalhar em cima da tendência de 5 minutos. Tá? Então, na medida em que o mercado vem trabalhando, fazendo topos e fundos ascendentes, eu gosto de trabalhar em compra quando ele faz a correção, tentando pegar a movimentação no sentido de alta. Tá? Então, sempre que ele fizer esse movimento corretivo, eu tento trabalhar em cima dessa perspectiva. Tá? Ainda na teoria de Dow, ele fala que existe uma tendência secundária. Isso, claro, que vai depender do ponto de vista aí que você tiver. Se eu assumo os 5 minutos ali como minha tendência, os 5 minutos como minha tendência primária, eu vou ter como tendência secundária, por exemplo, o 1 minuto. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tendência do 1 minuto, a tendência secundária, é a tendência que me puxa os movimentos de expansão e de correção dos 5 minutos. Expansão e correção. Então, todavia, que 1 minuto, vamos puxar aqui para trás um pouco. Toda vez que 1 minuto entra em tendência de alta, ele me puxa a expansão, movimento de expansão dos 5 minutos. E quando o 1 minuto retoma a tendência de baixa, ele me puxa a condição de correção dos 5. Retoma a tendência de alta, puxa expansão dos 5 minutos. Retoma a tendência de baixa, puxa a retração dos 5 minutos. Tá? Então, se eu tirar o zoom aqui do 1 minuto, eu basicamente consigo entender
essa movimentação dos 5 minutos de acordo com a tendência do 1 minuto. Bom, então aqui eu tenho duas condições. Eu peguei uma tendência primária como parâmetro, que é a tendência que eu basicamente vou operar. Então essas são as operações de tendência. Se eu estou operando os 5 minutos em tendência de alta, eu quero comprar sempre na medida em que ele corrige. Contudo, eu tenho a convicção de que nos 5 minutos, para os 5 minutos existe uma tendência secundária, né? Para os 5 minutos existe uma tendência secundária que puxa esses movimentos de correção e de expansão. Então, é baseado nessas tendências, micro tendências, que puxam esses movimentos, em que eu vou tomar partido, em que eu vou me posicionar nas minhas operações, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, o índice corrigindo numa região de suporte, com 1 minuto em tendência de baixa, eu já estou aqui com 1 minuto em tendência de baixa, vamos lá, deixa eu carregar aqui. Eu tenho que trabalhar basicamente em cima da reversão do 1 minuto para poder entrar aí nas minhas operações. Então, é basicamente isso daí que eu faço. Entro nas reversões do 1 minuto para tentar pegar a continuidade dos 5. Se eu estiver operando os 15, eu vou trabalhar dessa mesma maneira, nesse mesmo sentido, associando os 15 com os 5 minutos. Tá? E se eu for operar o 1 minuto dessa maneira, então por isso que eu até comento, eu só opero as reversões do 1 minuto, justamente para pegar as movimentações de 5. Senão eu teria que cair, por exemplo, por um gráfico de tick. E aí tem muito ruído, pouca liquidez, acaba acionando muito stop, muito movimento falso. O 1 minuto já é bem complicado, né? Quiçá o gráfico de tick. Então, eu gosto basicamente dessa associação. 5 minutos e 1 minuto. Léo, qual a melhor associação? Isso daí vai de acordo com o perfil. Eu fico aqui o dia inteiro, eu posso ficar acompanhando essas reversões do 1 minuto. Agora, não sei, tem quem gosta de operar ali, gráfico de 15, gráfico de 60, fazendo uma entrada, segurando 2 dias, 3 dias, operando entre o que seria, vamos dizer assim, o day trading, né? E seria um swing trade, mas swing trade até mais curto, né? Então tem essa possibilidade também. Obrigado aí, Jota. Na medida em que vocês forem tendo dúvidas, pode mandar as perguntas aí no chat. Beleza, Léo, os 5 minutos corrigiu, chegou num ponto de suporte ali em que ele pode retomar uma alta. Então, quais são os gatilhos de entrada? Vamos lá, a gente tem alguns gatilhos de entrada para as operações. Primeiro gatilho, simplesmente 1 minuto está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Eu traço uma linha de tendência para rastrear essa movimentação do preço. Traço uma linha de tendência. E aqui há 2 gatilhos. O primeiro gatilho, que é a primeira entradazinha de risco que normalmente acontece, é essa daqui, ó, rompimento da linha de tendência. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente teria uma entrada pouco acima dos 80,5, né? Ali nos 81, com stop no fundo dos 77 e vai trabalhando com o... Deixa eu dar um zoom aqui, para ver se fica melhor. E a gente vai trabalhando com o gerenciamento de risco, né? Fazendo as parciais. Eu particularmente gosto de fazer a parcial da metade da posição quando dá 1 para 1 do risco ganho.
para zerar o meu risco. Se o mercado não conseguir fazer essa movimentação, voltar tudo, eu ainda saio da operação no 0 a 0, tá? Então, esse seria o primeiro start aqui para uma posição comprada. E um segundo momento é quando ele faz isso aqui, ó, rompe a linha de tendência e faz o teste de fundo entre 50% a 618 de Fibo. Então também já fazendo a associação que a gente fez ontem, né, com as operações de Fibonacci, eu utilizo muito a entrada dentro desses parâmetros aqui. Então, às vezes o rompimento da linha de tendência deixa um stop muito grande, porque a linha de tendência está com uma inclinação menor, né, não está tão inclinada. Então, o simples rompimento da linha de tendência às vezes deixa um stop muito grande. Então, a retração, a compra já de risco, deixando uma ordem pendurada aqui nos 50%, são operações de risco que eu costumo fazer com um stop ainda ali no fundo anterior do 1 minuto. Stop no que seria abaixo dos 77, stop ali nos 76,5, com uma entrada, por exemplo, aqui nos 80, alvo pelo menos lá no topo anterior dos 5 minutos, que seria aqui na região dos 89. Então essa seria a segunda condição de entrada no risco. Qual seria a outra condição? A outra condição já vem sendo uma condição um pouco mais confirmada, que é com base naqueles gatilhos que a gente comentou ontem. 1 minuto está fazendo teste de fundo. Abre espaço aqui para poder puxar uma correção. Eu gosto de pegar, por exemplo, aqui um inside de ponto de retorno. Então ele fez aqui, ó, nova mínima no movimento, fez o ponto de retorno. Próximo candle ficou dentro dessa região de ponto de retorno, me aciona a entrada aqui, acima desse ponto, nos 82, por exemplo, com stop até um pouco mais justo, abaixo dos 78,5, ali nos 78, tá? E aí, para esses três tipos de entrada, a condição de ajuste de stop normalmente é feita a cada novo fundo de 1 minuto. 1 minuto rompeu o topo, deixou um novo fundo, ajusta o stop. 1 minuto rompeu o topo, deixou um novo fundo, ajusta o stop. E aí vai fazendo esse ajuste stop, seguindo nessa condição, até a medida que os 5 minutos vem testar um topo anterior, né? Então aqui ontem, por exemplo, a gente teve no fim do dia outra correção de 5 minutos, outra correção de 5 minutos. Deixa eu ver como é que ficou ali a condição do 1. Ó, que o 1 minuto aqui, por exemplo, não teria me acionado nenhuma condição de compra, por exemplo, ali pelos 5. O que aconteceu? 1 minuto entrou em tendência de baixa e forçou os 5 minutos a romper linha de tendência que ele tinha deixado, retomando a possibilidade de um viés vendedor. Hoje, inclusive, a minha estratégia estava voltada aqui, ó, para a medida em que os 5 minutos ele fizesse um teste de topo, ele amanheceu o dia rompendo essa linha de tendência. Na medida em que ele fizesse um teste de topo, eu ia rastrear a tendência ali do 1 minuto para tentar pegar o quê? A mesma condição aqui, ó. Rompeu a linha de tendência, tentar trabalhar em cima da reversão do 1 com espaço de alvo maior aqui para baixo. Acaba que ele está vindo, na minha opinião, num movimento só. Ainda fica devendo esse teste de topo, que posteriormente deve acontecer. Então esses movimentos aqui, por exemplo, eu imagino que os 5 minutos tem espaço para fazer um teste de topo, uma correção, para depois estar retomando, fazendo um movimento de queda. Continuo rastreando ali a tendência do 1 minuto para tentar trabalhar a reversão, porque eu sei que o 1 minuto ele puxa a expansão dos 5 e as correções de 5 minutos. Então aqui eu tinha até comentado, né, dessa possibilidade de venda
não a fiz ali no risco, porque não estava num cenário que eu julgasse ali tão interessante. A gente de fato tinha uma linha de tendência aqui, ó. Ele rompeu, estava deixando no stop, porque eu não queria assumir ali 5, 6 pontos. Se me estopasse, tomar o meu lucro ali basicamente do dia, então não estava propício a estar tomando esse risco, principalmente no movimento de contra-tendência. A minha condição ideal aqui seria, por exemplo, que os 5 minutos ele puxasse a sua correção para tentar trabalhar com esse sentido aí de movimento de continuidade de tendência. Até porque, pela própria teoria de Dow, ele me fala que são os movimentos a favor da tendência em que o mercado ganha volume e na contra-tendência ele perde volume. Então, quando o mercado ele perde volume, ele perde velocidade e pode eventualmente trazer consolidações no meio do caminho, tá? Então, essa particularidade que traz a gente aí a tomar um pouco mais de cuidado nos movimentos de contra-tendência. Beleza aí, pessoal? O setup aí basicamente de reversão e de continuidade de tendência. Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora aqui o pessoal não colocou nenhuma questão no chat. Fique à vontade agora aí, pessoal, abrir um espaço aí para as perguntas. Vamos lá dar um espaçozinho para o pessoal perguntar antes da gente passar ali para o setup de scalper. Beleza, Gilberto? É bem simples, né? Na verdade, só exige um pouco aí de treinar a nossa visão para esses padrões, né? Então, de fato, acaba sendo bem simples. Quanto aos setups de scalper, eu gosto muito de pegar aqui, ó, os pivôs de 1 minuto, tá? Ricardo, a gente tá fazendo os vídeos aí todos os dias do evento, então a gente consegue disponibilizar depois aí esses vídeos aí pro pessoal que queira estudar mais adiante, tá? Mas você considera as ondas de Elliott para fazer os trades? Não, na verdade o que eu tiro das ondas de Elliott, da teoria das ondas de Elliott, é a questão da matemática que o Elliott traz para o mercado, que é justamente Fibonacci. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma entrada de 5 minutos, eu gosto de traçar os meus alvos com base nas projeções que o mercado tem. 61,8 se tiver acima do topo anterior e 100%, tá? Então são as duas projeções que eu gosto. Quem traz isso para o mercado é Elliott. Então só essa parte da matemática que eu utilizo aí da teoria. Ele traz uma pitada aí de matemática para a teoria de Dow, né? Então isso aqui que eu trabalho é basicamente teoria de Dow pura. Não precisava nem colocar as médias aqui. Boto as médias mais para centralizar o gráfico. Não preciso botar indicador. Apenas análise de preço. Se os 5 minutos está fazendo topos e fundos ascendentes, eu gosto de operar comprado, na medida em que ele corrige. Detalhe que se ele está fazendo topos e fundos ascendentes, ele está puxando o movimento de alguém, que são as pernas de alta e de baixa dos 15 minutos. Ó. Correção e agora expandindo ali o movimento. Detalhe, 15 minutos também está fazendo topos e fundos descendentes, então ele é tendência secundária de alguém. Ele está puxando o movimento de expansão dos 60 minutos. E aí eu consigo puxar através dessa análise do 1 minuto até um gráfico de mensal. E consigo fazer uma leitura do mercado. Uma leitura do mercado, não previsão. Tá? Aqui a gente traz uma forma, um padrão operacional para ter uma base para trabalhar uma aplicação de gerenciamento de risco. Então essa aqui
para mim, na minha opinião, é a função fundamental dos setups. É você ter uma base de aplicação para o gerenciamento de risco. Quanto às operações de scalper, no dólar eu sempre trabalho aqui com 2 pontos de gain, 3 de loss, que é o que ele mantém ali de oscilação nos rompimentos de pivô do 1 minuto, tanto com o mercado com uma volatilidade alta, mediana, né, e até mesmo baixa. Dá para trabalhar essas condições de scalper com 2 de gain, 3 de loss. Eu basicamente gosto de pegar todos esses mini pivôs aqui do 1 minuto. Então sempre que ele forma um pivôzinho desse, o rompimento eu trabalho com 2 pontos de gain, 3 de loss. Principalmente se ele está longe de uma região de suporte ou resistência, né? Um filtro que eu adotei aí que tem ajudado bastante. Então eu vou comprar aqui um rompimento de topo, se ele está em cima de uma região de resistência, talvez não, eu deixo um espaço ali, ele está com um pouco mais de espaço folgado, tanto para cima quanto para baixo, para deixar o preço correr. Tá? Então dessa maneira eu trabalho com os scalpers. Outra forma de também associar essa condição dos mini pivôs, digamos assim, do 1 minuto, é naquela característica dos padrões de candle que eu comentei, os insides de ponto de retorno. Então eu tenho aqui, por exemplo, no 1 minuto um ponto de retorno de baixa. Aqui ele ficou dentro dessa região, formou um ERP de baixa, né, que é o inside de ponto de retorno de baixo, e um eventual rompimento aqui para baixo, ele me deixa um mini pivô desse, com a possibilidade de trabalhar na venda, pegando 2 pontos de gain, 3 de loss. Aqui para cima, mesma condição. Por exemplo, ele fez aqui um ponto de retorno. Os próximos candles fecharam dentro dessa região, ficaram dentro dessa região de ponto de retorno. O rompimento eu trabalho buscando 2 pontos de gain, 3 de loss. Aqui ó, também o último movimento. Fez ponto de retorno para baixo. Fez o ponto de retorno, deixa eu botar aqui em vermelhinho. Fez um ponto de retorno aqui. Os outros candles ficou na verdade dentro dessa região, ponto de retorno, rompimento abaixo, gosto de pegar 2 pontos de gain, 3 de loss. Então bem simples, né? Bem simples essas operações aí de scalper que eu trabalho a maior parte do dia. Também trabalho operações no scalper ali de contra-ataque, quando o mercado dá uma puxada. E aí eu venho desenvolvendo um indicador que trabalha com essa base estatística, né, analisando com algumas teorias que envolvem a volatilidade do mercado, para tentar trabalhar os extremos das puxadas do mercado, quando o mercado dá uma puxada muito forte e bate um ponto de resistência, que, por exemplo, aí eu consigo fazer uma venda tentando trabalhar um contra-ataque aqui. Então é outra forma que eu gosto de trabalhar nos scalpers também. Ainda está em estudo e em desenvolvimento aí esse setup. Já criei aqui um indicador. Aí eu venho há alguns meses aí. Cadê? Eu venho alguns meses testando. Aí travou tudo aqui. Bom, carregou. Eu venho alguns meses aqui testando, principalmente para os 5 minutos, esse indicador aqui, que não é banda de Bollinger, né? Esse daqui foi eu que desenvolvi ele com algumas fórmulas para tentar pegar os extremos da volatilidade de 5 minutos no mercado, mas ainda está em estudo aí, e eu faço um scalper ou outro baseado nessa condição. Bom, então esses daí são os 2 setups que eu basicamente trabalho, o de scalper
e das operações de tendência e reversão. Maravilha. Alguém O aí tem pessoal está alguma entendendo tudo colocação? aí. Qualquer dúvida é só perguntar, mas o pessoal está entendendo tudo aí, pelo menos os comentários no chat são esses aí. Maravilha. Bom, então acho que é isso. O pessoal não tem mais nenhuma pergunta. Essa foi a minha parte, Jota. Perfeito, Léo. Aqui, ó, o setup de scalper é só pro dólar. Não é assim, Tarcísio. O scalper que eu faço é no dólar, porque eu gosto muito do dólar. Então, fico só com ele. Maravilha. Bom, vamos lá então. Eu vou puxar aqui então, eu vou começar a explicar um pouquinho aqui do meu ponto de vista, pode ser? Pode ser. Fica à vontade, Jota. Tá contigo. Beleza, vamos lá. Tela tá ok, né? Enxergando perfeitinho. Tudo ok. Então, beleza, vamos lá. Primeiro, falando aí da tendência ou da reversão da tendência, né? O que eu considero para enxergar essa condição de tendência, reversão e etc, etc, etc. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui um gráfico, vou sobrepor aqui. Deixa eu fechar aqui, peraí. Deixa eu sobrepor um gráfico aqui. Vamos pegar aqui o nosso WinV16. WinV16. Vou colocar ele aqui nos 5 minutinhos. Tá limpinho, pelo menos não tem marcações, né? Que eu fico marcando o dia inteiro, senão fica um monte de risco na tela, a gente vai confundir as marcações. Então, vamos subir aqui por 15 minutos, só para a gente achar uma explicação mais lógica. Observamos aqui que o mercado vinha até de uma tendência de alta, né? Desde março. Nós subimos 6 meses, né, Léo? Nós ficamos 6 meses subindo, com pouca correção, somente subindo, 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 subindo. Deixa eu clicar aqui que vai mais rápido, né? A gente vem subindo aí há uns 6 meses. Aí a gente tem aqui, por exemplo, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto ou até mesmo 60 minutos para você tomar suas referências. Quando você pega o mercado fazendo um movimento igual esse que ele fez aqui, ó, e aqui está um pouco exagerado, né? Mas eu vou voltar um pouco antes aqui, porque ali é um movimento meio atípico, tá? Meio atípico. Vamos pegar aqui de trás. Ó. O mercado está em tendência de alta por quê? Porque tem fundo e topo ascendente acima da média, né? 1, 2, 3, subindo acima da média, fundo e topo ascendente, e bate na média, sobe, e aí começa a mostrar aqui, né, que não consegue passar não consegue passar desse último topo. Então já começa a dar cá ares, né, de que está falhando em seguir na sua tendência. Quando não há tendência, aliás, quando a tendência acaba, ela, se não consolidar, reverte, ok? Via de regra, não tem para onde fugir. Tendência acabou. Pode ser que estaciona em uma consolidação, como pode ser que reverte. Acabou uma para cima e começou uma para baixo. Acabou uma para baixo e começou uma para cima. Teoricamente, é isso que o mercado faz o tempo todo. Ele está em tendência de alta e em algum momento vai acabar, vai terminar essa tendência de alta. E quando termina? Quando ele inicia uma nova tendência. Seja essa nova tendência lateral, neutra, que chamamos de consolidação, seja essa nova tendência de reversão, de queda, de alta para baixo ou de baixo para alto. Enfim,
Então, partindo dessa premissa, a gente identifica uma falha no topo, não consegue superar, então deve virar a onda 3 para baixo, que é a onda da reversão da tendência. E aí a gente já começa a traçar, identificando os pontos de sugestão de FIBO para uma possível entrada na ponta vendedora. E aí a gente tem aqui, nesse caso, um Fibonacci dizendo que em 190 aproximadamente aqui, nós teríamos uma venda. Nessa região nós teríamos pressão vendedora. E observa, bate uma, bate duas, faz sombra, volta, bate aqui, vai, não vai, encontra a linha de tendência, bate nela e cai. E completa o movimento de onda 3 até o seu objetivo, que é o 161,8%. Essa projeção de Fibonacci, essa ferramenta, nós não vamos repetir aqui hoje, porque foi matéria do estudo do evento de ontem, inclusive falamos disso ontem. Então, quem já participou do evento de ontem, já pegou esse estudo e entende por que essa ferramenta está desenhada dessa forma. Então, aqui ela já me dá o ponto que eu devo entrar e o ponto que eu devo sair, caso de gain. E, no caso de stop, o ponto que eu devo estopar, aqui em cima. Tá? Então, nós temos aqui já por Fibo tudo desenhado, mastigado, dado para nós, pela própria ferramenta. Então, eu não preciso ficar fazendo continha. É mais ou menos aqui, ou exatamente nessa linha. Ou mais ou menos, ou exatamente, porque é uma região onde o preço vai sentir pressão vendedora. Se falhar, ele vai romper topo e você vai estopar. Se der certo, ele vai romper fundo e você vai ganhar. Tá? Então, pode ganhar só até o fundo e consolidar aqui no fundo e não vir até aqui, como pode vir até aqui. Então, você tem o alvo 1 no fundo. Alvo 2, rompeu o fundo, buscou a projeção. Então, aqui nós temos uma identificação de uma reversão de tendência. Um modelo prático é identificando a falha da sequência da tendência, falha de um topo numa tendência de alta, falha de um fundo numa tendência de baixa. Isso vai dar para a gente a condição de apostar numa reversão. E aí, tendo uma probabilidade maior de reversão do que de continuação. A partir desse movimento, você já encerrou o trade aqui, ok? Aí o mercado dá uma patada para cima. Simplesmente, eu quero subir, ele sai do fundão e sai rompendo o topo de 2, 3 dias anteriores. Né? Sai rompendo o topo do mesmo dia, do dia anterior, do dia anterior, do dia anterior. Sai rompendo todos os topos. É um movimento atípico. Só que aí você já identifica. Bom, da mesma força que teve para subir, a correção vem proporcional. Tá? Por isso que eu gosto de fazer pivô proporcional. O filtro manda não vender agora porque está desproporcional e tal. Quem acompanha a gente no setup do pivô, que foi matéria de ontem, também já sabe disso. Aqui é um exemplo. Isso aqui, ó, distorceu, bagunçou, ou seja, alguém vai fazer a correção dessa distorção. A distorção pode ser o tamanho que for, ela podia subir mais 5.000 pontos. Ela vai corrigir proporcionalmente aos 5.000 pontos que subiu. E aqui, no caso, não foi 5.000 pontos, mas foram 1.500 pontos. Então, ele vai corrigir proporcionalmente. Nesse meio tempo, ele vai dar outro sinal para a gente. Então, a partir daqui, eu já sei que não adianta eu querer comprar, porque essa perna precisa corrigir. Isso é comportamento de preço, é simplesmente a minha especulação. E eu interpreto assim, eu enxergo o mercado dessa forma aqui. Ó. Opa, tem coisa errada aí. Tá? Não sei o que é, não me interessa também saber, mas essa coisa errada, seja qual for a motivação, vai corrigir. Foi uma notícia, foi qualquer coisa, vai corrigir. A correção vem igualmente proporcional. Então, você espera que a correção venha e ela vem. Bate na linha de força que você tinha anteriormente. Ó. Bate na linha de força, agora o que era resistência é suporte. E arma para cima. E aí você fala, bom, aqui é compra, né? Pivô de alta. Mas eu tenho uma informação aqui antes, muito relevante, de que isso aqui ainda precisa corrigir. Nem que seja lateral. E aí ele faz 1 toque, 2 toques. Quando ele faz esses 2 toques, já não tem mais tendência de alta.
que ele já tem uma nova falha no teste de topo. E aí você já tem de novo uma nova reversão dessa tendência aqui, uma nova reversão. E quando acontece de abrir com gap e cair, confirmando a reversão da tendência. Então, o mercado é assim mesmo, a gente vira e mexe aqui, perde a operação porque ele faz sem nós, né? A gente enxerga tudo, ele não faz no dia e vai fazer no outro dia, travou aqui, e vai fazer no outro dia para a gente não conseguir pegar, né? Então, a gente tem algumas dificuldades, está atualizando aqui, ó, mas acho que daqui a pouco normaliza. Normalizou, tá? Então, aí ele faz a reversão dele, ó, e olha lá, mais uma vez, onde ele foi? Onde ele parou? Na projeção do Fibonacci. Aliás, não parou não, né? Parecia que tinha parado, mas depois ele passou aqui. Né? Então, aí ele faz uma reversão de novo da tendência de alta. Então, a leitura que eu tenho para achar o ponto onde eu devo apostar nessas reversões é esta aqui. Tá? Esta é a leitura que eu tenho. Onde eu devo apostar nessas reversões. Quando eu devo apostar nessas reversões. Então, nós estamos falando desse aqui tudo no 15 minutos. E eu não opero 15 minutos. Eu só estou dando um exemplo porque esse comportamento acontece também lá no 1. Tá? Esse comportamento acontece no 5, no 60, no 1, no 15, no 20, no 10, no 4, no gráfico TIC. Tudo vai acontecer esse mesmo comportamento. É só uma maneira de demonstrar para vocês. Então, a partir então desse conceito, dessa premissa, eu sei em que momento eu devo apostar na reversão. Uma outra forma de você também apostar na reversão é quando você tem isso aqui, ó. Você traça a linha da tendência e identifica a perda da tendência. Ó, perdeu a linha da tendência. Perdeu a linha, você já traça a Fibonacci. Perdeu a linha, já traça o Fib. E já espera a falha do topo. E aposta nela se quiser ou não. Você pode esperar a confirmação, ou você já aposta nela de cara, como eu gosto de fazer, já na retração. Então você tem essa outra forma também de identificar, que fala a mesma coisa, só que você não usa média, de repente você usa a linha de tendência, para você poder enxergar essa questão, você usa a linha de tendência, tá? Então você percebeu uma linha de tendência rompida, você já traça a Fibo. Ó, rompeu para cima, aí você já traça a Fibo. Nesse caso, para cima. Certo? Olha aqui, bateu aqui. Ah, então aqui é compra. Né? Então aqui é compra. Mas como que eu vou comprar novo fundo? Ok? É proibido comprar novo fundo. Eu preciso que esse fundo seja testado para eu poder comprar. Então, aí você tem aqui uma exceção. E o porquê que isso acontece? Porque antes, lembra que nós falamos? Nós tínhamos uma informação relevante aqui, ó, que isso aqui tinha que corrigir. Essa distorção tinha que ser corrigida, acertada. Certo? Então, ele fez o movimento aqui, ó, onde seria o ponto de compra. Se ele vem direto, bate aqui, você pode comprar. Pode até não romper topo, mas você pode comprar. Por quê? Porque tem fundo ascendente, já teria fundo, supostamente você apostando que aqui vai virar um fundo. Já tem topo ascendente, e ele vem fazendo uma correção seca até aqui. Chegou aqui, você pode comprar, stop está aqui embaixo. Se der errado, você vai estopar. Se der certo, ele vai subir. Ah, deu certo, ele subiu até aqui. Você já ajustou seu stop para cá. Deu errado, porque ele não rompeu o topo, virou para baixo. Beleza, estopou aqui. Perdeu um pouquinho. Então, quando você errar, você vai perder um pouquinho. Quando você acertar, você vai ganhar tudo aquilo que a gente já viu aqui, né? Olha o pouquinho que você perderia, mas aí depois você já tem a interpretação. Então, bom, então se não é para cima, é para baixo. Aí você, opa, mas aí abriu no gap, o que eu faço? Bom, marca as mínimas. Rompeu mínima, você entra, stop na máxima e perdeu um pouquinho e ganhou um montão. Né? Se você tivesse conseguido pegar, se fosse um movimento continuado lá de cima, você ganharia muito mais. Então, na mesma proporção, esse aqui é de 15 minutos, claro, as pernas são maiores, mas a mesma proporção seria se fosse um gráfico de 1 minuto. O risco também diminuiria proporcional ao alvo que diminuiria. Tá? Então, tudo vai ser sempre 3:1 nessa relação de Fibonacci aqui. Já falamos sobre isso no dia de ontem. Deixa eu apagar essas linhas. Aliás, deixa eu fazer assim que eu excluir isso tudo. Pronto. Foi. Tá, então, na sequência, você tem agora uma tendência de baixa. Ó, aqui, na tendência de baixa, vamos lá, usando as duas formas. Você tem a primeira forma, linha de tendência. Segunda
forma, verificar falha de fundo, ó, falhou no fundo, tá? Antes de romper a linha de tendência, eu já vi que falhou no fundo, ó, não quis fazer novo fundo. A tendência ainda é de baixa. Dá para apostar já na reversão? Ainda não. Ainda não. Então vamos seguindo, vamos ver se a gente consegue algum sinal mais forte, mais convicto de que realmente pode estar no fim a tendência. Olha aqui. Olha aqui, ó. Ele rompendo uma linha de tendência, já tem fundo ascendente e fazendo aí um fibo aqui na retração. Praticamente tocou, mas quase, hein? Faltou um pouquinho para tocar no 61.8. Eu não pegaria aqui porque eu gosto de pegar sempre no 61.8. Então eu estaria esperando ainda uma chance. Aqui, quando ele volta fazendo um novo fundo. Então esperaria um pouquinho para pegar. A partir de então, você começa a ver o preço fazer novos fundos. Ainda bem que eu não peguei. Aí você esperou prudentemente, você viu então o rompimento da linha de tendência e o alvo que era dessa compra sendo atingido. Só que isso aqui no dia seguinte, né? Mas enfim, sendo atingido. Você fala, poxa, por que eu não comprei, né? Olha só, foi no alvo. Por que não comprou? Porque você tem gerenciamento de risco e você trabalha com regras. E essa regra é não comprar novo fundo. Então não dá para comprar. Mas agora você tem declaradamente uma linha de tendência rompida. Se a linha de tendência agora rompeu, você tem um Fibonacci para traçar. Opa, linha de tendência rompida, eu vou traçar um Fibonacci. Eu não sei se aqui vai ser topo, mas eu vou traçar para esperar onde vai ser esse topo. O topo foi aqui. Certo? O topo foi aqui. Aí ele volta em 2 candles. Existe uma outra regrinha também, né? Vai trabalhar com 2 candles de correção. E aí pronto, fez novo fundo. Esquece novamente. Voltou com força. De novo, ó, chegou a romper topo lá. Ó. Então, pode ser de novo a oportunidade de uma reversão de tendência. Traça novamente a linha de Fibonacci. Traça novamente. Por quê? Porque aqui ele está fazendo o último movimento, rompeu um topo. Então vamos lá, se rompeu o topo, nós temos uma outra possibilidade. Uma nova possibilidade, né? Aí o preço faz o movimento dele, não chega no FIBO, e quando ele faz o teste do topo, ele já fala e já vira uma tendência de baixa. Então não tem como você comprar aqui uma coisa que está caindo. Tá? Então você não perde dinheiro nessas condições. Vamos lá, relembrando, tá? Relembrando. O que aconteceu aqui, nesse movimento? Deixa eu marcar aqui de novo, uma linha grossa, vou até colocar uma outra cor aqui. Ó. O que aconteceu aqui nesse movimento é igual ou diferente do que nós falamos sobre a regra da distorção ser corrigida. Opa, cadê? Aqui de cima. Ó. O que nós falamos? Quando acontecer isso aqui tem que ser corrigido. O que nós falamos? Agora, o que nós estamos vendo aqui de novo acontecer? Ó? Uma distorção novamente, correto? Essa distorção novamente vai ser corrigida. E olha só como ele não arma o pivô. Ele bagunça, ele arma pivô de baixo, inclusive, para poder corrigir na mesma intensidade. A mesma intensidade que levantou o preço, derrubou o preço. A mesma intensidade que derrubou o preço, levantou o preço. E a mesma intensidade derrubou o preço. Ele tem que dar uma acalmada para começar a fazer ó, a intensidade normal, aquela onde bate na retração, cai, tudo bonitinho. Como, por exemplo, aqui, ó, no meio do caminho, ele faz um movimentinho e tal, faz um novo topo, rompe, cai para baixo, faz um monte de coisa, mas ele tem que corrigir o movimento anterior. Então, são leituras que ajudam você a evitar momentos ruins. Tipo, estresse de mercado. Não vou entrar nesse estresse, né? Não vou entrar agora nesse estresse aí do mercado. Tá? Vou esperar o mercado dar uma acalmada. Aí você depois, em algum momento, você vai achar uma tendência melhor, uma tendência mais bonita, mais clara. Que não foi bem aqui, porque não chegou nem nos 50%. E aí, não sei se por isso, mas não, por isso não cumpriu o alvo também ali. Depois ele volta a reverter, e aí já é mais recente esse movimento aqui, ó. Saiu lá do topo, caiu rompendo tudo. O que você espera? Uma correção proporcional. É o que eu espero, mas não veio. Então, beleza, a partir desse momento que não veio a correção,
tendência já está declarada e anunciada. Agora é só seguir a tendência. É só seguir a tendência. E o que o mercado está fazendo? Ele está nessa tendência aqui. Tá? Está nessa tendência aqui. Batendo aqui agora nessa região ontem. Passou um pouquinho, hoje está caindo um pouquinho. Tá aí, ó. Hoje não, desculpa. Isso aqui já faz uns 3 dias que está consolidando. Né? Foi onde ele bateu na média 72 aqui, ó. Do diário, e está consolidando aqui agora nessa região de preço. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem agora uma linha aqui de tendência, que vira até um triângulo, né? Temos até um triângulo aqui, ó, bem desenhado. Do lado que romper, a gente vai seguir essa tendência aqui, tá? Tudo indica que é para baixo, porque os 60 minutos está virado para baixo. O diário está em cima do suporte. Não está mostrando aqui, porque esse aqui não é o perpétuo, né? Mas tudo indica que vai romper para baixo. Se romper para baixo, a gente segue na tendência de baixo. Então, vamos descer agora, tirar esses estudos aqui, descer por 5 minutos. Vamos descer aqui por 5 minutos. E vamos lá, Léo, tem alguma pergunta aí não, né? Acho que não passou nenhuma pergunta aí não, né? Por enquanto não, Jota. Então, beleza. Então vamos aqui, 5 minutos. 5 minutos você vai ter aquilo que nós vimos ali no 15, muito mais vezes, como se você descer para o 1, mais um tanto de vezes ainda, né? Então você vai ter no 1 mais vezes aquele padrão e aquele comportamento acontecendo do que no 5, por consequência do que no 15 e por aí em diante, né? Então a gente vai ter mais vezes aquele comportamento se repetindo aqui, falhando para um lado, falhando para o outro, e às vezes vai, aí dá certo. Falha para um lado, falha para o outro, aí vai e dá certo. Ontem, por exemplo, nós tínhamos essa perspectiva. Inclusive, nós vendemos ontem. Quem estava aqui na sala ontem à tarde lembra. Nós fizemos essa venda aqui, na parte da tarde, né? Como já era 3h30, 4 da tarde, eu não fiquei apostando em levar para o alvo. Mas se isso aqui acontece num período mais cedo, né, até meio-dia, meio-dia e meio, eu fico na posição esperando que o alvo aconteça. Porque há tempo para isso acontecer, mas 3h30, 4 da tarde não vai dar tempo, muito difícil que dê tempo disso acontecer. E de fato não deu, não estopou nada, deu para todo mundo ganhar dinheiro, onde quer que tenha saído ganhou dinheiro, né? Porque a venda foi aqui em cima, mas hoje já abrimos rompendo aqui, nessa região, novamente, o que mostra que nós estamos de fato consolidando. E quando nós estamos consolidando, nós estamos numa tendência neutra. E aí não há o que fazer, né? Aí você não tem base para tomar posição. Então o que a gente faz nesse caso? A gente vai diminuindo o tempo gráfico. Diminui o tempo gráfico, pelo menos é o que eu e o Léo tentamos fazer sempre aqui. Deixa eu puxar daqui mesmo. Diminui aqui o tempo gráfico. Bom, a gente pega os pontos aí que a gente considera sendo mais relevantes. Por exemplo, esse nível de preço. Marca fundo, marca topo. Marca fundos, marca topos, marca fundos. Está brigando aqui. Tá? Para entender o que o mercado pode fazer a partir desses pontos. Aí a gente vai descendo, a gente marca isso aqui para quê? Para descer lá por 1 minuto e conseguir fazer trade dentro da consolidação do tempo maior. Aí a gente consegue fazer trade. A gente pega agora essas marcações, ó, e desce por 1 minuto. E aí a gente tem uma outra visão. Opa, aqui parece que está acontecendo um monte de coisa, né? A gente olha para o 15 e não está acontecendo nada. Se colocar no 15 minutos, aqui não é nada. Como é que vai operar isso aqui, ó? Como é que vai saber onde compra, onde vende esse gráfico aqui de hoje? Não tem como. Mas se descer por 1 minuto, você começa a falar, opa, ali deu isso, ali deu aquilo. Já começa a conseguir fazer algumas coisas. Então, baseado nessa ideia da reversão e tudo mais, e tudo que nós falamos, nós temos aqui, agora, a modalidade do scalping. A modalidade do scalping, para mim, nasce desse mesmo conceito, dessa mesma premissa. Tá? Onde eu vou pegar esse rompimento de linha de tendência, e vou falar, opa, peraí, agora vai reverter, agora vai subir, porque rompeu uma linha de tendência, agora vai subir. Então eu vou esperar aquela mesma condiçãozinha, lembra? Nós falamos lá no 15 minutos, ó, não sei onde vai ser o topo, mas ele vai parar em algum lugar, vai fazer o seu descansozinho, o seu
descansozinho, né? Entre aspas, esse descansozinho que nós estamos falando aqui, deixa eu trazer mais para cá o gráfico. Esse descanso vai dar para a gente essa configuração, ó. Tá? Pum. Certo? Isso tudo correndo bem. Então, quando ele faz o descanso, ele me deixa o stop. E quando ele confirma, ele me dá o gatilho. E quando ele chega no alvo, ele me dá o gain. Me dá o gain. Certo? No caso aqui, um scalpzinho. Tá? Bateu ali, então nós temos aqui, ó, daqui até aqui, nesse exemplo, 80 pontos. 85, 90 pontos quase, né? Mas eu quero fazer um scalping. O scalping, o meu, normalmente, trabalha em torno de 50 a 60 pontos. Mas quando o mercado muito volátil, a gente até tenta mais. Mas o ideal é 50 a 60 pontos. Eu tenho insistido bastante com 60 pontos ultimamente, porque o mercado tem crescido na sua volatilidade. Então, eu tenho feito bastante scalping de 60 pontos e tenho tido êxito. Tá? Mas quando o mercado está mais xoxo, 50 pontos já é suficiente, porque senão você fica ali esperando 60, não vem, e você pode devolver. Tá? Então, mas isso vai de cada trade, de cada operador. Mas olha só, para fazer o scalping, o conceito é o mesmo. A ideia é que o alvo é mais curto, porque estamos pegando um gráfico de 1 minutinho e não de 15 minutos. O movimento é o mesmo, o padrão, o comportamento é o mesmo, mas estamos pegando um movimento curtinho, ok? Parece que eu vi perguntas aqui no chat, Léo, é isso mesmo? Passou alguma coisa aí que eu não vi? A pergunta aqui do Miguel. Não se deve operar notícias, né? Mas o resultado da reunião do Fed trava qualquer tendência. Só amanhã a coisa anda para um lado ou para o outro. Isso não é pergunta, né? Mais ou menos ele está dando uma aula aí do que notícia. Na verdade, isso aí não se dá aula de notícia. Eu acho que a notícia é para outro tipo e perfil de pessoa. O meu perfil, o perfil da sala, a proposta da sala é de day trade. E day trade vai usar das notícias, porque a notícia faz o mercado mexer, ganha volatilidade, e o que o day trade quer é que o mercado se mexa e com volatilidade, para ganhar dinheiro. Agora, o porquê que Tostini vende mais, a gente não quer nem saber. Tá? O mercado está consolidando porque está esperando notícia. Problema dele. O mercado está andando porque saiu notícia. Problema dele. Está andando, vamos andar. Está parado, vamos parar. Entendeu? É assim que funciona. Eu acho que não tem segredo aí. Já falamos sobre isso outras vezes também. Outra pergunta, alguma coisa que seja pergunta mesmo aí, Léo? Ele perguntou se nas consolidações os stops devem ser maiores ou menores. Essa pergunta aí. Vai dizer onde devem ser os stops, ele reflete a volatilidade do mercado. Como é que é? Quando você vai entrar no scalp, você utiliza algum indicador de volume? Não, eu não uso indicador de volume nenhum. A pergunta está na linha seguinte. A pergunta está na linha abaixo. Não entendi, linha seguinte, ele linha perguntou abaixo. ali, Jota, ele perguntou, nas consolidações os stops devem ser maiores ou menores? Logo depois da pergunta, do comentário da notícia. Não tem nada a ver, para mim, uma coisa com a outra, né? O stop tem que ser onde é, né? Eu uso o stop onde é. O stop é ali, pronto, acabou. O gráfico que vai me dar onde é o stop. Se eu achar que o stop é muito grande, eu aborto a minha operação. Eu não faço naquele momento. Tá? Se eu achar que o stop é justo, vale a pena arriscar, eu entro com aquele stop. Mas não sou eu que defino o stop. E não é porque está consolidando, porque está em tendência, o stop é marcado pelo preço. E como? Assim, ó, do jeito que está marcado aqui na tela. Ele é que parou aqui. E se ele não quiser parar aqui, ó. E se ao invés de parar aqui, ele quiser parar aqui e subir, é ele que parou aqui. Então aqui é o stop. Então eu vou na dele. O mercado, é o que eu falo, não estou nem aí com notícia, com cenário externo. O que importa é o interno do gráfico. O gráfico está falando do que é ali. Por que eu vou duvidar? É ali, pronto, acabou. Sem discussão. Beleza? Agora, mais alguma pergunta? Acho que era só essas perguntas mesmo. Olha lá, o que está acontecendo agora, né? Tirei aqui, eu estava travado aqui para desenhar.
está acontecendo agora é exatamente o que nós pensamos, né? Agora ele vai, faz um testezinho, só que como ele exagerou ali a retração, eu não estou pensando em comprar retração, então não estou preocupado com onde ele está, estou preocupado onde ele vai parar e que sinal eu terei para fazer a minha operação. Existem outras modalidades, assim como o Léo falou, desenvolveu aí um indicador, né? Umas bandas que parecem bandas de Bollinger, mas não é, para fazer scalperzinho, né? Que eu chamo esse scalper dele de Ferrari, porque é fenomenal, é fantástico essa operação que ele faz, acerta demais. E é um desenvolvimento dele. Da mesma forma, tem outros modelinhos que eu aplico aqui, né? Tão simples quanto estes, mas diante da minha visão técnica, né? O Léo, com a visão técnica dele, desenvolveu o modelo dele, eu o meu, e cada um de vocês, se não desenvolveu ainda, um dia vai desenvolver também o modelo, o modo operacional de vocês. O importante é que se saiba que ninguém está sempre certo e ninguém está sempre errado. Vai ter momentos que a minha estratégia vai dar certo e a do Léo vai errar. Vai ter momentos que ao contrário também vai acontecer. Não existe uma única forma de fazer nada nesse mercado. Tudo que se quer fazer, existe mais de uma maneira de ser feito. Quero fazer rompimento, existe várias maneiras de se fazer rompimento. Quero pegar reversão, existe várias maneiras de se pegar reversão. Quero fazer scalp, eu quero fazer tendência, quero fazer uso de Fibonacci, existe várias formas de você aplicar o Fibonacci. Eu gosto das mais simples, não gosto de complicação. Então eu uso dessa forma que para mim é as mais simples. Se eu descobrir uma mais simples, eu vou abortar essa e vou usar a mais simples. Tá? Porque eu gosto sempre da mais simples. Mas isso é o J. E a gente deixa aqui como dica essa apresentação que nós falamos para você. Gilberto, mostra para a gente. Mostra o quê? Acho que é o modelo de scalper aí que você falou. O scalperzinho que eu faço, por exemplo, no dólar, né? Que já é um outro mercado. Vamos de índice aqui, vamos passar para o dólar. Deixa eu tirar esses estudos aqui. WDOV16. Scalperzinho do dólar, por exemplo, que você tem pontos que o mercado marca, né? Ó, ele vai marcando ponto para você. Só que tem momentos que ele não marca nada. Então eu fico ali um tempão sem fazer nada. Ó, ele marca 2 pontos no mesmo preço, por exemplo, é uma maneira. Ó, 2 pontos no mesmo preço. Fundos duplos ou triplos, né? Fundos e topos duplos ou triplos. Ó, ele marcou aqui, mas não rompeu. Marcou aqui, só que aqui, região de resistência. Geralmente eu aborto esse tipo de operação, uso como filtro. Esse aqui é um filtro meu para tudo, média 72, é resistência. Então o rompimento daqui seria uma compra. Acho que até deu certo aqui, né? Deu aí uns 2 pontinhos. Tá? Mas eu tenho que esperar ele marcar sempre 2 pontos. Aí marcou aqui agora, 2 pontos, tá vendo? Então se ele perder ali os 55,5, ele teria um scalpzinho na venda, desde que ele não faça rompimento de topo anteriormente. Se ele romper este topo aqui, não tem mais venda aqui, até que ele espere um pouquinho para marcar um outro. Sempre na mesma premissa. Não vender novo topo, não comprar novo fundo. Não vender novo topo, não comprar novo fundo. Então, ele vai marcando aqui no preço. Observa, é bem simplesinho, tá? É muito bem definidinho, né? Não tem sim, não. Existem outros modelos mais arrojados, mais completos, que nasceram de estudos também que eu faço. O modelo Ferrari é do Léo, Gilberto, tá? O modelo Ferrari é do Léo, ele até mostrou aí as bandas dele aí, que ele até falou que não é de Bollinger, é aquilo ali, é aquilo que eu chamo de Ferrari, mas esse Ferrari eu que apelidei, tá? O setup é dele, ele que tem que dar o nome para o setup, ok? Então, de qualquer forma, a base, para não acrescentar muito, não fazer confusão de informação, aqui tem muita gente que está começando e é para você, principalmente, que nós estamos fazendo essa apresentação. Para os demais, é para acrescentar no conhecimento, de repente uma bobagem aqui, fala, oh, legal, nunca tinha pensado assim e tal, e você já tem o seu modelo. Mas para os novos, é para um ponto de partida, né? Então, para não acrescentar muito, ficar com, tem esse, tem aquele, tem 150 setup, aí vai confundir todo mundo. Então, fica com o básico. A partir daí você vai se desenvolver, você vai ganhar dinheiro, você mesmo vai se descobrir nesse mercado e vai ter condição de desenvolver o seu modelo, um modelo que para você seja o melhor, ok? Então,
fica com o básico. Observa, falha de topo, falha de fundo. Observa, rompimentos de linha de tendência, né? Onde movimentos, normalmente, quando você tem um rompimento de topo, né? Quando você está numa tendência de queda e tem um rompimento de topo, antes de romper esse topo, você teve um rompimento de uma linha de tendência. Então, o rompimento de tendência, da linha de tendência vem primeiro. Tá? E quando você tem aberrações do tipo, nós vimos ali 2 exemplos no 15 minutos, você pode esperar. Tá? O mercado vai corrigir aquela aberração, aquela distorção. Ele leva tempo, mas ele vai corrigir. Não adianta você querer ir contra a maré. A maré vai te engolir. Tá? Vai acontecer com você igual aconteceu com o Domingos Montanher. Então, toma cuidado. Beleza? Isso aí, essa era a minha mensagem. Espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês aí essa mensagem com a maior clareza possível. E a gente continua na sala aí para tirar dúvidas eventuais que vão acontecer e vão surgir no decorrer dos dias e dos pregões. Ok? Estamos sempre à disposição. Grande abraço aí, pessoal. Valeu. Valeu, Jotinha. Então, encerramos aí agora de meio-dia nosso segundo evento da semana. E vamos continuando aí as operações, né, Jota? Então,